Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudos de casos clínicos. Hoje iremos estudar o caso de número 2.3, que traz como tema alucinações de natureza espiritual. Sr. Coleman, um veterano do exército norte-americano de 25 anos que ingressou em uma faculdade comunitária, se apresentou no pronto-socorro com a namorada e a irmã. Durante o exame, apresentava ser um jovem alto, magro e bem estruturado que usava óculos. Falava suavemente, com uma latência de discurso aumentada. Seu afeto estava embotado, exceto quando ficou ansioso ao discutir seus sintomas. O Sr. Coleman afirmou que fora ao pronto-socorro por sugestão da irmã. Disse que valia a pena fazer um check-up geral devido a vários dias com enxaquecas e alucinações de natureza espiritual que persistiam há 3 meses. Sua dor de cabeça consistia em sensações agudas penetrantes em várias regiões bilaterais na cabeça e uma sensação de campainha ao longo de uma linha média do encéfalo, que parecia piorar quando ele pensava em seus vícios. O Sr. Coleman descreveu seus vícios como sendo álcool, cigarro e desrespeito aos pais e garotas. Negou sentimentos de culpa, ansiedade ou preocupação com relação aos seus deveres militares durante sua estadia no Iraque, mas afirmou que se afiliou a uma igreja evangélica 4 meses antes por estar consumido de culpa por todas as coisas que fiz. Há 3 meses, começou a ouvir vozes que tentavam todos os dias fazer com que me sentisse culpado. A última alucinação auditiva havia sido no dia anterior. Durante os últimos meses, percebeu que estranhos estavam comentando sobre seus pecados anteriores. O Sr. Coleman acreditava que suas enxaquecas e sentimentos de culpa poderiam ser decorrentes da abstinência de álcool. Durante vários anos, esteve acostumado a beber 3 ou 4 latas de cerveja durante a maior parte da semana, até parar 4 meses antes, depois de começar a frequentar a igreja. Ele ainda bebia 1 ou 2 cervejas, semana sim, semana não, mas depois se sentia culpado. Negou sintomas de abstinência de álcool, como tremores e sudorese. Ele costumava fumar cannabis até 2 vezes por mês durante anos, mas parou totalmente quando se afiliou à igreja. Negou o uso de outras drogas ilícitas, exceto por o único uso de cocaína, sem ocorrências especiais, 3 anos antes. Dormia bem, exceto em algumas noites, quando dormia poucas horas para poder terminar trabalhos para a faculdade. De resto, o Sr. Coleman negou sintomas depressivos, maníacos ou psicóticos e de ideação violenta. Negou sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Quanto a estressores, sentia-se sobrecarregado por suas responsabilidades atuais, as quais incluíam frequentar aulas e atividades quase diárias na igreja. No início do ano acadêmico, só tirava notas A, mas agora tirava notas B e C. A namorada e a irmã do paciente foram entrevistadas separadamente. Elas concordaram que o Sr. Coleman havia se tornado socialmente isolado e quieto, quando antes era divertido e extrovertido. Ele também nunca havia sido particularmente religioso antes desse episódio. Sua irmã acreditava que o Sr. Coleman havia sofrido uma lavagem cerebral pela igreja. A namorada, no entanto, o acompanhava nas cerimônias religiosas. Ela relatou que vários membros da congregação a informaram que eventualmente conversavam com novos membros que se sentiam culpados por seus comportamentos anteriores, mas nunca com alguém que tivesse sofrido alucinações. Eles estavam preocupados com o Sr. Coleman. O exame físico do paciente, incluindo um exame neurológico, não revelou nada digno de nota, assim como testes laboratoriais de rotina, um exame de nível de álcool no sangue e um exame toxicológico de urina. Uma tomografia computadorizada sem contrastes da cabeça resultou normal. Diagnóstico: transtorno esquizofreniforme provisório. Discussão acerca do caso. O diagnóstico diferencial para um jovem veterano militar com psicose de início recente e história de abuso de substâncias é amplo. As possibilidades principais incluem transtorno psicótico primário, transtorno do humor psicótico,
psicose induzida por substâncias, transtornos psicóticos secundários a uma condição médica geral, síndrome cultural compartilhada e transtorno de estresse pós-traumático. O Sr. Coleman parece ter grande probabilidade de se encaixar no transtorno esquizofreniforme do DSM-5, um diagnóstico que difere da esquizofrenia por duas características básicas: a duração total da doença esquizofreniforme, incluindo as fases prodrômicas, ativa e residual, superior a 1 mês, mas inferior a 6 meses. Além disso, não há critério que determine prejuízo social ou profissional, tanto para transtorno esquizofreniforme quanto para esquizofrenia. O paciente deve satisfazer ao menos 2 dos 5 critérios sintomáticos. O Sr. Coleman descreve alucinações e sintomas negativos. O relato de caso não menciona delírios nem desorganização do discurso ou do comportamento. Embora irrelevante para os critérios do DSM-5, é de interesse o relato do Sr. Coleman a respeito de 2 sintomas, além das alucinações auditivas, ideias de referência e possíveis alucinações sinestésicas com base na descrição de suas cefaleias atípicas, ou seja, campainha no cérebro. O DSM-5 indica que sintomas depressivos e maníacos devem ser explorados com potenciais causadores da psicose e o Sr. Coleman nega sintomas de humor pertinentes. O diagnóstico de transtorno esquizofreniforme também requer a exclusão de uma condição médica geral ou transtorno por uso de substância contribua para o quadro. O diagnóstico de transtorno esquizofreniforme também requer a exclusão de uma condição médica geral ou transtorno por uso de substâncias que contribua para o quadro. O Sr. Coleman parece não apresentar queixas médicas e tanto o seu exame físico quanto os testes de laboratório corroboram para este fato. O próprio paciente está convencido de que seus sintomas são decorrentes do álcool. Na pior das hipóteses, o hábito de beber do paciente pareceu ter sido comedido. Além disso, ultimamente ele vem ingerindo 1 ou 2 cervejas a cada 2 semanas. Ele nega ter apresentado sintomas de abstinência ou outras complicações. Suas alucinações começaram meses depois da redução de consumo de álcool, mas persistiram durante meses. Além disso, seus testes laboratoriais, incluindo a situação hepática e o hemograma total, resultaram normais, o que seria incomum em pacientes que fazem uso crônico de álcool, que normalmente acompanha a psicose induzida por essas substâncias ou sua abstinência significativa. O uso crônico de cannabis pelo Sr. Coleman poderia estar potencialmente implicando no desenvolvimento da psicose, mas, além de se configurar como esporádico, aparentemente esse uso não ocorreu durante vários meses antes do início das alucinações, e os resultados dos testes toxicológicos foram negativos. As preocupações do Sr. Coleman com álcool e cannabis aparentam estar vinculadas à culpa hiperreligiosa, em vez de um transtorno de uso de substância real. A possibilidade de uma condição médica foi considerada, mas seus testes laboratoriais normais e os resultados dos seus exames físicos não forneceram evidências para tanto. Transtornos esquizofreniformes duram pelo menos 1 mês a menos de 6 meses, de 1 mês mais menos de 6 meses. Com relação ao Sr. Coleman, seu período de 1 a 2 meses iniciais de preocupação religiosa e ruminações de culpa seria considerado uma fase prodrômica. Os 3 meses anteriores à visita ao pronto-socorro representariam a fase ativa da psicose, com os sintomas psicóticos da psicose. Como os sintomas psicóticos do Sr. Coleman duraram de 4 a 5 meses e continuam, seria possível afirmar que ele apresenta transtorno esquizofreniforme provisório. Obviamente, todos os indivíduos que desenvolvem a esquizofrenia passam por um período de 6 meses no qual se poderia afirmar que eles apresentam o transtorno esquizofreniforme. Mas cerca de 1/3 das pessoas com transtorno esquizofreniforme não progridem para a esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo.
Outras 3 possibilidades diagnósticas que merecem ser mencionadas incluem o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno dissociativo e síndrome cultural compartilhada. O caso não aprofunda a experiência militar do Sr. Coleman, mas a vivência em uma zona de guerra ativa por ser uma exposição traumática. Ele não relatou aspectos do transtorno de estresse pós-traumático, mas não está claro o quanto se ponderou a existência de possíveis sintomas desse transtorno. Ao se levar em consideração que a esquiva é uma característica fundamental do transtorno do estresse pós-traumático, o que torna pouco provável que o paciente relatasse sintomas espontaneamente, se perguntado, seria válido explorar a possibilidade cuidadosamente. Os familiares do Sr. Coleman indicam que seus sintomas se iniciaram à época em que ele começou a frequentar uma igreja evangélica e se preocupam que ele possa ter sofrido uma lavagem cerebral. O DSM-5 inclui uma categoria possivelmente pertinente, listado sob outros transtornos dissociativos especificados. No capítulo sobre transtornos dissociativos, esse transtorno é reservado para indivíduos que passam por uma perturbação de identidade devido à persuasão prolongada e coercitiva no contexto de experiência como prisão política de longo prazo ou recrutamento por seitas. Também é possível que as crenças incomuns do Sr. Coleman sejam uma manifestação não patológica de crenças religiosas compartilhadas com outros membros de sua igreja. Aparentemente, porém, estes sintomas psicóticos surgiram antes de seu ingresso na igreja e podem ter sido um fator motivador subjacente para que ele se filiasse ao que anteriormente não despertava seu interesse. Além disso, embora frequentasse a igreja constantemente, não há evidências de que ele tenha se vinculado a um culto ou uma seita religiosa manipulativos. Outros membros da congregação também encaram suas alucinações como anômalas, indicando que suas noções não fazem parte de uma mentalidade religiosa ou cultural compartilhada. O diagnóstico inicial de transtorno esquizofreniforme provisório é temporário. Um acompanhamento longitudinal irá esclarecer se os sintomas do Sr. Coleman serão atenuados ou se progredirão para uma doença psicótica crônica. Então, pessoal, esse foi mais um estudo de caso. Até o próximo vídeo.